Fala pessoal do sexto ano, vamos lá para mais uma aula de matemática. Então, chama o pessoal, manda o zap e manda o link desta aula para que eles assistam aqui no canal do EducaPE, direto no YouTube. Beleza? Então iremos ver hoje construção de figuras semelhantes. Então, no final da aula, você vai compreender a habilidade da construção de figuras semelhantes, onde você vai ver que na figura semelhante, as figuras, os lados vão multiplicar por um número, vamos dizer assim, e os ângulos não vão mudar. Então, se tem um ângulo, não vai mudar. Lembra da aula do ângulo que a gente viu? Então, é a abertura de dentro, vai permanecer a mesma. Beleza? Então, veja aí na tela de vocês essa figura. Nesse caso, um quadrado. O que é um quadrado? Você vai dizer um quadrado que tem os lados iguais. Beleza. Então vamos aumentar. Quando a gente aumenta, estamos ampliando a figura. Então, o quadrado pequenininho ampliou, virou esse quadrado e vai ampliar, virar esse. E vai ampliar novamente e vai virar esse. Então, observe aí que os lados eles estão aumentando. Beleza? Então, se os lados estão aumentando, estou ampliando a figura. Então, veja aqui. Nesse exemplo, os ângulos não mudam, tá vendo? Então, voltando aqui. Quando se ligar na ampliação de figura, você vai observar os lados. O lado do quadrado, vamos dar esse exemplo, 2. O outro lado do quadrado, 4. Então, de 2 para 4. Aconteceu o quê? Aí você vai dizer, multiplicou por 2. Beleza. Então, todos os lados têm que multiplicar por 2. E o ângulo? Não muda. Veja aí na tela de vocês. Esse ângulo que é um L, que é um ângulo reto. Lembra da aula que a gente teve? E esse ângulo reto, 90 graus. Beleza? Então, observe aí essa figura. Triângulo. Então, esse triângulo ampliou, ampliou e ampliou. Beleza? Do mesmo jeito, voltando aqui. Do mesmo jeito que você viu no quadrado e a gente deu o número 2 e ampliou para 4, também acontece no triângulo. Se multiplica, todos os lados vão multiplicar. E os ângulos de dentro não mudam. Tem que se ligar nisso. Figuras semelhantes, os lados, a gente diz o seguinte, os lados são proporcionais. Como vocês são do sexto ano, você tem que se ligar o seguinte, os lados se multiplicam por um número. Se eu estou ampliando, se eu estou reduzindo, que é diminuindo, os lados vão dividir por um número. Se dividir, todos os outros lados vão dividir por esse mesmo número. Beleza? Se eu estou ampliando, todos os lados vão multiplicar por este número. E os ângulos não mudam. Não vai variar. Beleza? Então, veja aí na tela este exemplo do triângulo. Beleza? Veja aqui. O triângulo lado esquerdo, que nesse caso, se você escreve, você pergunta à sua mãe o lado esquerdo, para facilitar. Beleza? Então, esse triângulo aí, pequenininho, é o lado esquerdo. Melhor dizendo, né? Então, seguinte. Esse triângulo pequeno é o lado esquerdo. Esse triângulo que é o maior, fica no lado direito. Está à direita do triângulo. Beleza? Então, triângulo pequenininho tem esse lado 2. E eu vou construir para esse triângulo. Eu vou dobrar. Então, dobra. Então, 2, eu vou dobrar. Então, vou dobra, vai dobrar. Então, vou dobrar por quanto? Por 4. Então, de 2 para 4, os lados, eles vão dobrar. Então, dobram, beleza? Então, 2 vezes 2, 4. Dobra. E o dobro de 2 é quanto? 4. E o dobro de 4, 8. Então, dobra. Vamos dobrar de novo. O lado vai dobrar. Então, 4 vezes 2, 8. Dobrar quer dizer o quê? Multiplicar por 2. Então, se estão dobrando, então 2 dobra 4. 4, vou dobrar 8. Beleza? Então veja que aí os lados vão multiplicar pelo mesmo número. Se você está vendo que de 2 para 4 multiplicou por 4, nesse caso multiplicou por 2, todos os outros lados também vão multiplicar por 2. Certo? Então, 2, 4, 8. A gente viu que vai ser 2 vezes 2, dobra. E aqui, dobrar, multiplicar por 2. E aqui também,
4 vezes 2, 8, dobra também. Então veja que, observe, olha o olho aí, bem grande. Então veja que eu vou olhar esse lado, também vai dobrar. Então, vezes 2. Então, do outro lado, para cá também, está dobrando, também, vezes 2. Voltando aqui, todos os lados vão multiplicar, nesse exemplo, por 2. Se eu for do 2 para o 8, então se eu estou com o lado 2 e eu construir um triângulo com o lado 8, e eu quero informar que esses triângulos eles são semelhantes, então, ó, se 2 para chegar em 8, fez o quê? Ah, ou seja, eu não consigo ver qual foi o número que multiplicou para chegar em 8. Então, divida 8 dividido por 2. Ah, você vai dizer, 4. Beleza. Então, de 2 para chegar em 8, multiplicou por 4. Então, todos os outros lados vão multiplicar por 4. Beleza? Então, veja aí na tela que essa seta grande de azul também vai ficar 2, né? Porque eu estou indo de 4 para a outra figura, estou dobrando, então todos os lados vão dobrar. Beleza? Agora, observe aí mais uma vez que existe o quê? Os ângulos. Então, os ângulos não mudam. Então, ó, esse aqui é um ângulo. Olha a abertura. Vai ser o mesmo valor desse e vai ser o mesmo valor desse. Porque os ângulos não mudam. E aqui em cima? Beleza? Nesse caso, é em cima mais é o 2 aí. Aí embaixo, o 2. 4, você está vendo que você já entendeu que vai multiplicar por 2. E o 8, o 4 vai multiplicar por 2. Se eu venho do lado 2, da figura pequenininha do triângulo pequeno, para o 8, multiplicou por 4. Então veja que esse ângulo aí na tela de vocês não vai mudar. Vai ser igual a este ângulo e vai ser igual a este aí. Que nesse caso eu estou vendo o ângulo de cima, ok? Então, ó, esse ângulo não muda, é o mesmo desse. Também não muda, é o mesmo desse. Ok? E agora, esse ângulozinho de amarelo também não vai mudar, permanece o mesmo. Também não vai mudar, permanece o mesmo. Beleza? Tá vendo que matemática é tranquilo? Sem estresse, sem aperreio. E nesse exemplo, nesse caso, nesta aula, você está entendendo que quando eu amplio a figura, essas figuras ficam semelhantes. Para ficar semelhantes, todos os lados têm que multiplicar por um número, estou ampliando. Se eu estou reduzindo, todos os lados vão dividir por o mesmo número, beleza? E os ângulos não mudam, tanto ampliando quanto reduzindo. Veja aí na tela de vocês, este quadrado ampliou para esse. Então, ó, se o lado é 2 e eu vou para... Se é um quadrado, todos os lados são 2. Beleza? Aí eu vou para quem? 4. O que aconteceu? Multiplicou por 2. Então, dobrei, ó. Todos os lados vão ser 4. Então, de 2 para 4, aconteceu o quê? Dobra. Então, vamos dobrar. Então, ó, de 2 para 4, o número dobra. Então, ó, 2 vezes 2, 4. E todos os outros lados também vão ser o mesmo valor, porque o quadrado tem todos os lados iguais. Beleza? Então, ó, 2 para chegar em 4 multiplicou por 2. Então, esse lado aí, 2, para chegar nesse, também multiplica por 2. Então, veja agora esse outro quadrado grande aí na tela. 6. Então, para chegar em 6, veja que eu vou pegar esse pequenininho. Para chegar em 6, eu vou multiplicar. Então, ó, triplica. Triplica é 3 vezes o número. Então, 2 vezes 3, 6. Então, ó, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. O outro, 2 vezes 3, 6. Todos os lados desse de 2, ó, do quadrado 2, para chegar a um quadrado de lado 6, irão triplicar. Então, os lados vão ser multiplicados por 3. Então, veja aí que se um lado for multiplicado por um número, gera uma letra, nesse caso. Se um lado for multiplicado por um número, gera uma figura ampliada. E todos os lados são multiplicados por este número. Então, vou acrescentar o seguinte. Se um lado for dividido por um número, gera uma figura reduzida. E todos os lados são divididos por este número. Beleza? Então, veja esse quadradinho amarelo. E tá 1. Vou multiplicar por 3. O que acontece com todos os lados? Show de bola. Vão ser 3 por quê? 1 vezes 3 é 3. Então, ó, 3. E os outros lados são tudo 3. Beleza? Tá vendo que é tranquilo? Sem aperreio. E agora, o ângulo. Veja aí. Qual é esse ângulo de dentro? Esse.
Ah, ângulo reto, 90 graus. Então veja aqui, não muda, permanece o mesmo, não muda. Ó. Esse também é igual e é igual. Então, ó, esse também é igual. Todos os ângulos aí é o mesmo valor, não mudam. Então, os ângulos não mudam, beleza? Tranquilo, né? Agora, se eu colocar uma figura chamada de trapézio, o que acontece? Então, veja aí na tela. Então, um trapéziozinho, você vê que aqui tem, vamos dizer, 2 diagonais e aqui tem 4. O que aconteceu? De 2 para 4. Dobra. Beleza. Então, o que acontece com todos os lados? Dobram também. Então, ó, voltando aqui. Não importa a figura. Se multiplica por um número, todos os lados vão multiplicar por esse número também. Então, ó, se aqui embaixo for 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu vou fazer o dobro de 6, que é 12. Então, ó, 2 aqui será 4 e aqui permanece, ó, 4 e 4. Beleza? Tranquilo, né? Um lado, estou ampliando, multiplica por esse mesmo número. Beleza? Agora, eu vou pegar vocês. Não, professor, não pega. Seguinte, por quê? A gente vê um triângulo, um quadrado, um trapézio. Mas se for uma figura que a gente não consegue entender o que ela é, como é que acontece? Beleza, isso mesmo. Se eu vou ampliar, todos os lados vão multiplicar por um número. Se eu vou reduzir, todos os lados também vão reduzir. E isso acontece em qualquer figura, beleza? Então, ó, figura onde tem comprimento e largura terá, que nesse caso são figuras bidimensionais com 2 dimensões, vai acontecer do mesmo jeito. Ampliou, multiplica por um número. Reduziu, divide por um número. Beleza? Sem estresse, sem aperreio. Veja aí na tela de vocês, ó. Então, veja o polígono desenhado na malha quadriculada abaixo. Aí você, eita, tá vendo? O professor pegou a mesma. Eu não sei que figura é essa. E nem eu sei. Veja aí na tela de vocês essa figura. Então, as medidas... Veja aí a continuidade. As medidas de todos os lados foram dobradas. O novo polígono semelhante à figura acima é dobrar. Nesse exemplo, não é pegar a figura e, pum, dobrar. Não. Dobrar nesse exemplo aí é ampliar. Então, veja na tela qual é a figura que representa esse dobro. Então, ó, vou destacar aqui em cima a figura original. Então, ó, outra propriedade, voltando aqui. Quando a gente amplia ou reduz, não alteramos a imagem. A imagem continua sendo a mesma coisa. Então, se é um triângulo, continua sendo triângulo. Se é um quadrado, continua sendo quadrado. Se é um trapézio, continua sendo quadrado. Trapézio. Se essa figura, continua sendo essa. Não importa, o que vai mudar são os lados. Se for ampliar, os lados vão aumentar. Se for reduzir, os lados vão reduzir. Veja que todos os lados têm que fazer a mesma coisa. Eu não posso multiplicar um lado por 2, o outro lado multiplicar por 3. Não. Tem que manter a proporção. A mesma coisa. Nesse caso, o mesmo número multiplicado. Então, voltando aí para a tela. Qual dessas figuras representa essa imagem que está destacada, que é que a questão pede? E aí? Qual é? Vamos ver se você acertou. Então, vamos tomar como base aqui, ó, esse lado aí, 2. Então, veja, a forma não muda, que a gente acabou de falar, não é? Então, ó, aqui é 3. Beleza, então de 2 para 3, aconteceu o quê? Ah, multiplicou por 1,5. Se multiplicou por 1,5, todos os outros têm que multiplicar. Então, ó, beleza? Aqui não é por quê? Porque não mantém a proporção. Se você vê os outros lados, eles não vão manter essa proporção de 1,5. Então, ó, agora nesse, 3 também. Então, se você também vê, também não vai manter a proporção. Veja aqui, na parte de cima, voltando aqui, ó, assim, nessa parte de cima, continua sendo 2. Se eu multipliquei por 1,5, tem que ser por 1,5 também, tem que ser ampliado. Então, tem lados aí, nessa imagem, que não foi ampliada. Então, não pode ser essa figura, beleza? Então, agora, 4. Beleza, olha aí. 4, opa, 4 é fácil, é o dobro de 2, né? 2 vezes 2, 4. Então, ó, e aí? É essa figura? Certo? Então, por quê? A figura diz o seguinte, a questão, o dobro foi dobrada. Se na parte de baixo, na letra C e na letra D, tem 3, ó, a gente conclui que não é o dobro.
porque multiplicou por 1,5. Então já não é de cara essas duas. Já no outro, na letra B, opa, dobrou 4. Beleza. Agora eu pergunto, será que os outros lados também vão dobrar? Se não, não é. Se sim, é. Então, ó, 6. Aqui é 10. Se na figura original é 6, o dobro de 6, 12. Então teria que ser 12 e não 10. Então, ó, não é essa a imagem. Por isso, a letra A vai ser porque todos os outros lados vão dobrar. Então aqui, ó, 4, 12. Perfeito, ó. O dobro de 2 é 4, o dobro de 6 é 12. Então, ó, aqui também é 4, mantém a proporção lá, ó, que é o 2, veja aí. E aqui tem 2. Logo aqui também, ó, na parte de cima tem 4. Olha aí. 4 de um lado, 4 do outro. Manteve a proporção. Nesse é quanto? Na questão é 1. Aí vai ser 2. Então, ó, nessa seta ali, observa aí. 2. Nessa posição na figura original é 1. Então, dobrou também. Então, ó, tudo acontece. Se eu dobro, tudo dobra. Então, veja aí, voltando para a tela, que a figura está ampliada e veja que manteve o mesmo formato. A forma não muda, certo? Então, veja agora na tela esse exemplo. Eu modifiquei um pouco para que vocês entendam que todos os segmentos, as figuras, terão o mesmo número. Então, se eu vou ampliar, vai ser esse mesmo número multiplicado por todos. Então, aqui temos 2, né, quadradinhos. Nesse caso, são 3 quadradinhos. Aqui são 2 e aqui são 4. Se eu quero triplicar, então, triplicando a figura, você vai pegar, olha aí, ó, que se é 3, vou triplicar. 3 vezes 3 vai ser 9. Se é 2, 2 vezes 3 vai ser 6. Se é 4, 4 vezes 3 vai ser 12. Triplicar é multiplicar por 3. Então, esse, ó, observa aí. 3 vezes 3, 9. Então, tem que ter 9 aí, ó. Se você contar, tem 9. Esse, 2. Então, 2 vezes 3, 6. Então, aqui tem 6. E aqui, 4. 4 vezes 3, 12. Tá vendo aí? Que não muda. Olha aí, que parece horizontal, vertical, horizontal. Do mesmo jeito o outro. Horizontal, vertical, horizontal. Não mudou, não alterou nada. Beleza? Agora, iremos entender o seguinte. Você lembra que tem os números, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos pegar esse número e colocar em uma reta, onde essas retas vão ser horizontal e vertical, onde eles vão se encontrar no zero. Como assim? Faz aí, no caderno. Uma reta, começa com 0. Bota uma setinha assim, né? Para destacar. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Agora faz outra reta, começando do 0. E começando de cima, ó. 1, 2, 3, 4. Beleza? Então você construiu um plano cartesiano. A ideia é inicial. Mas vamos colocar a figura aí. Como assim? Veja aí na tela, onde tem essa figura, ok? Veja agora a reta de vermelho. Olhe detalhadamente aí. Veja, ó. Vermelho. Beleza. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Continuar, vamos parar, né? Então veja agora a reta horizontal. Do mesmo jeito, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos parar, não é? Então, ó, 6. Veja que colocamos a figura nos pontinhos aí, ó. Nessa reta vertical, começando do 0. O ponto de encontro aí é 0. Não coloquei, mas é 0. Então fica 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Subindo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então veja que temos, ó, do outro lado, do mesmo jeito, ó. Ok? Sem mudar. 0, 1, até eu coloquei até 7. 6, 7, até 9. Então, ó, veja agora bem detalhadamente esse pontinho aqui, ó, do lado esquerdo. Então, que está em 2, amarelo, pontinho amarelo. Se eu vou dobrar, ó, nesse caso, não dobrei, está em 3. O que foi que aconteceu? De 2 para chegar em 3, ó. Olha aqui, ó, observe direitinho. Esse para esse. Ah, não dá para saber, mas se você dividir 3 dividido por 2, você vai ver que é 1,5. Então, ó, é 1 vezes e meio o valor 2. Então, ó, 2 vezes 1,5, 3. Então, todos os outros vão fazer a mesma coisa, ó, 3. Se eu estou aqui na posição 4, ó, 4 vezes 1,5,
dá 6, ó, olha lá, destacando o pontinho 6. Depois, ó, esse de azul tá onde? Em 4 e vai para onde? Beleza, na mesma posição, em 6. Veja aqui na parte de baixo, descendo esse pontinho azul até a parte de baixo, que é o 3, ó, descendo até chegar no chão, vamos dizer assim, que é 3. Então, do mesmo jeito, tá no chão em 2, ó, 2 vezes 1, o chão foi para 3. Na parte de cima, 4, a parte de cima foi para 6. Então, aqui nesse ponto, continua sendo 4, mas está em cima também, ó, em 6. Nesse ponto aqui, ó, está em 2, ó, na parte de cima e 4 na parte de baixo. Então, na parte de cima ele vai para 3 e na parte de baixo ele vai para 6, tá vendo? E esse ponto aí, ó, está em 6 na parte de baixo, na parte de baixo no outro vai para 9. E na parte de cima ele está 2, na parte de cima do outro ele vai para 3. Então, ó, você acabou de ver uma figura no plano cartesiano, nas retas, né? 1, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, beleza? Onde esses pontos foram ampliados. Então, se está no ponto 2, vai ficar... Qual foi a ampliação? Nesse exemplo foi 1,5. Então, 2 vezes 1,5, 3. Então, ele vai ficar no ponto 3 do outro lado. Você olha a parte de baixo, que é o horizontal, e a parte de cima, que é o vertical. Beleza? Então, vamos olhar mais um exemplo. Observe aí na tela. Que figura é essa? Quadrado. Vamos colocar no plano. Veja, nesse caso na reta, né? Eu vou começando daqui e começando daqui. Então, vou botar o ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lá vai o trem, 8. Em cima, 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, até aí. A outra figura. Então, ó, construindo, veja como é a construção, ó. 1, 2, o ponto de encontro dessas duas retinhas é 0. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Subindo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até aí. Então, reduzir pela metade. Então, veja que aqui está em 1. Ele vai continuar no mesmo ponto. Só que em cima, ó, ele está em 6. Se eu reduzo pela metade, ele vai para 3. Aí eu ligo. Olha aí, ó, tá vendo a construção? E agora, nesse, ele está em 7 lá e 6. Só que de 1 para 7, quanto de espaço tem? Veja, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 6 espaços. Então, se eu estou em 7, e nesse caso, de 1 para 7, a distância é 6, eu vou reduzir essa distância, ela vai para 3. Ó. Por isso que está aqui, ó, 3. Isso, ligando os pontos, ó, fica nessa figura. Então, veja aqui, na figura grande, vamos dizer assim, está no ponto 1, 6, né? 6 e 7. Horizontal, 1 e 7. E na parte de cima, na horizontal também, 6 e 6. Nesse caso, 1 e 7 na posição 6. Então, se eu vou reduzir pela metade, então, onde está na parte de cima do 6, ele vai para 3. E também em cima, também ele vai para 3. Na parte horizontal, de 1 para 7, são 6 espaços. Então, vamos reduzir pela metade, terá 3 espaços. Por isso que está aí, ó. De 1 para andando 3 espaços, vai para 4. Beleza? Então, ó, todas as vezes que a gente tiver um plano cartesiano aí, usando essa ideia de figuras ampliadas ou reduzidas, onde está o ponto? Nesse caso aí, nesse exemplo, o ponto 1, nesse caso, na posição 1, deitado, ele não vai mudar, porque eu não vou mexer com a figura. Eu só vou reduzir ou ampliar. Nesse exemplo, eu reduzi. Então, o que vai reduzir são a altura, ó, reduziu, pá. E o comprimento, ó, da base também reduziu, ok? O ponto original aí, que é 1, permanece do mesmo jeito. O que acontece é que os outros pontos eles vão reduzir pela metade. Então, qualquer figura que você vê, né, um exercício nesse tipo, identifica os pontos e tenta ver se a questão pede ampliar. Então, você vai multiplicar por um número. Se o número for multiplicar por 3, onde está o 2, você vai para 6. Beleza? Então, ó, é este ponto. Então, veja aqui. Nesta aula, a gente viu ampliação de figuras. Ampliar, aumentar. Então, existe um número que eu vou multiplicar e vai gerar uma figura ampliada. E todos os outros lados multiplica para esse mesmo número. Se eu estou com uma figura e eu quero reduzir, então existe um número que eu vou dividir. Então, você observa o número, divide.
todos os outros lados também vão dividir por esse número. O formato dela, então o formato da figura não muda, beleza? Não vai mudar. E o ângulo vai mudar? Também não. O ângulo continua sendo a mesma coisa. Então, ampliar ou reduzir a figura não altera o formato, não altera o ângulo, só altera, vamos dizer assim, a figura. As figuras são semelhantes, ampliando ou reduzindo. Se todos os lados multiplicar por esse número, ampliar. Se todos os lados dividir por esse número, reduzir. As figuras são semelhantes. Ok? Forte abraço e até a próxima aula.